Olá, meu nome é Luiz Cláudio de Almeida Costa, eu sou graduando do segundo semestre da Instituição de Ensino Estácio de Sá, do curso de Licenciatura em História. Estou aqui para apresentar o meu PCC da disciplina de Didática sobre como preparar uma aula para o ensino fundamental utilizando metodologias ativas. Como sabemos, as metodologias ativas são modelos de ensino que têm como principal objetivo desenvolver a autonomia e a participação dos alunos de forma integral. Com isso, as práticas pedagógicas são beneficiadas e todo o processo educativo é melhorado. A metodologia ativa escolhida para este plano de aula foi a aprendizagem baseada em jogos. Esse plano de aula que eu irei apresentar agora é parte integrante de uma sequência didática que tem como tema a cultura indígena. Diante da importância que a cultura indígena possui e do imenso universo de informações a serem estudadas, compete ao professor inserir o assunto de forma interdisciplinar para que não seja trabalhado como uma disciplina isolada. Associar a cultura indígena ao conteúdo que está sendo vivenciado pelos alunos resulta em um rico processo de aprendizagem para eles, proporcionando o contato com as tradições e, consequentemente, o saber da história do seu país e do mundo, proporcionando assim uma aprendizagem significativa. Vamos agora ao nosso plano de aula. O nosso componente curricular é História, a turma é o 5º ano e a unidade temática é Registros da História, Linguagens e Culturas. O objeto de conhecimento é as tradições orais e a valorização da memória. Habilidade, de acordo com a BNCC, é ensino fundamental, 5º ano, História, habilidade 08, que é identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. Os objetivos são conhecer a história do povo indígena, identificar e conhecer os alimentos e utensílios oriundos da cultura indígena, conscientizar os alunos a respeito da distribuição dos povos indígenas pelo mundo e, como último objetivo, destacar a contribuição indígena na cultura até os dias atuais. Os procedimentos para o nosso jogo. Num primeiro momento, o professor deverá iniciar a aula fazendo predição com os alunos para identificar seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Em seguida, será feita uma explanação sobre o tema, utilizando-se de imagens. Num segundo momento, será a organização da classe, que serão em forma de duplas. As capacidades a serem trabalhadas: proporcionar ao educando conhecer o universo indígena e estimular o respeito à cultura indígena. O material utilizado será cola, tesoura, papel cartão, gravuras e ou palavras-chave sobre o tema o povo indígena. O desenvolvimento do jogo será da seguinte forma: após a sala estar organizada em duplas, as cartinhas serão distribuídas de forma exata para os competidores. O aluno escolhido para iniciar a brincadeira lança a primeira cartinha e seu parceiro de jogo continua. Caso não tenha a cartinha que faça o par, passa a vez para o amiguinho e ganha a partida quem ficar primeiro sem as cartinhas. Neste link temos
disponíveis as cartinhas do jogo para impressão. E teremos também um terceiro momento, que será um jogo online. Bem sabemos que essa geração de nativos digitais usufrui de uma enorme variedade de objetos digitais de aprendizagem, que tornam o processo mais dinâmico e significativo. Para isso, como atividade de casa, a sugestão é que os alunos façam o uso de um jogo online. Neste jogo online, teremos como tema principal a diversidade cultural das populações indígenas brasileiras. Os documentos são objetos pertencentes às 7 etnias indígenas do passado e do presente. E a modalidade do nosso jogo Dever de Casa será um quebra-cabeça de objetos. Aqui está o link do jogo, aonde os alunos de sua casa acessarão esse link. E ao acessar esse link, terá como primeira tela um pouco de história indígena, aonde poderão se informar um pouco mais da história indígena. Numa segunda tela, terão também informações sobre a cultura material dos povos indígenas. Numa terceira tela, terá a localização no mapa do Brasil das tribos originais do tempo em que o Brasil tinha a sua população indígena antes do Brasil colonial, ou seja, antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses. Na última tela temos o jogo propriamente dito, aonde o desafio é montar um quebra-cabeça aonde formará uma peça de cerâmica indígena, que será uma peça de cerâmica tapajônica. Esse é uma foto das peças antes de serem montados o quebra-cabeça. Nossas considerações finais. Como podemos ver, recorrer às metodologias ativas deixa a sala de aula muito mais dinâmica e estimulante para os estudantes. Se as crianças e jovens são estimulados a serem protagonistas de seu próprio conhecimento, elas têm muito mais chances de serem mais autônomos e independentes também em outros âmbitos de sua vida. E assim chegamos ao final do nosso plano de aula. Muito obrigado a todos.